Chocolate com café, no café com bebê. Histórias de vida, muitos sonhos, planos, finanças, saúde, celebridades, anonimato, todo mundo pode falar aqui. Se liga aí, se liga aqui. Se liga aí, se liga aqui. Na entrevista do café. Chocolate com café. Pô de café. No café com bebê. Oh, bebê. Se liga aí, se liga aqui. Pô de café. Finalmente vamos começar aqui com a nossa mentoria grátis. Então é uma honra e um privilégio muito grande, porque os nossos convidados, os profetas Wendel e Joyce Medina, já estão conosco aqui, e agradecemos também a direção do Hotel Mona Lisa, que cedeu o espaço para podermos interagir com ele. Olha, nós, antes de mais, queremos agradecer esta possibilidade que a Rádio Stop FM tem de interagir e poder fazer aqui parceria. Em que aspectos é que eu sinto que há algum tempo esta parte, muitos são os empresários que procuram soluções práticas para os negócios que criaram. Têm estado a atravessar dificuldades, o período da Covid também não ajudou, e entretanto conhecer pessoas que forneçam ferramentas que facilitem esse processo tem recebido uma busca incansável. Eu mesmo publiquei o cartaz no meu Instagram e Facebook e comecei a receber reservas como se eu fosse alguém da organização, mas esclareci e indiquei o número correto. Há alguma possibilidade das pessoas saírem frustradas desse encontro por conta de expectativas elevadas? Acredito que não. Ok. Porque a verdade ela é absoluta. A verdade ela é verdade em qualquer lugar. E todo ser humano ele tem um anseio muito grande em experimentar uma transformação. Mesmo que o indivíduo ele tenha um mindset engessado, ele talvez tenha um problema de psicoesclerose ou homeostase, que aí é um termo mais psicológico. O que acontece é que a partir do momento que uma pessoa ela está exposta a um tipo de verdade, a um tipo de realidade que, em primeiro lugar, vai contrapor o seu mindset antigo, e ela começa, de fato, a ver a luz no final do túnel. Nós somos empresários no Brasil, claro, não só no Brasil, como no mundo, em vários outros países. E um dos maiores desafios de um empresário é o quê? É ele entender que as dificuldades, os problemas, não, na verdade, são oportunidades. Então, a partir daí, você já começa a mudar o seu mindset. Cada pessoa que abre uma empresa, bem-vindo, não abre uma empresa para você ganhar dinheiro. Ok. Porque esse já é o mindset errado. Você abre um negócio para quê? Para causar um impacto e uma transformação social. Eu não sei se você sabe, mas a palavra adoração e a palavra trabalho é a mesma palavra em língua hebraica. Nós somos descendentes de judeus, não estou querendo entrar em nada de cunho religioso, mas apenas mostrar uma verdade. E você sabe que o nosso povo, o povo judeu, é um dos povos mais bem-sucedidos da Terra. Porque tem um mindset diferente. E o nosso mindset adotado tanto na nossa família como nos nossos negócios. E é por isso que nós temos sucesso em tudo que nós fazemos, porque nós temos um mindset hebraico, que é um mindset bíblico. E quando eu falo da Bíblia, eu não estou querendo em momento nenhum discriminar nenhuma religião. Só que há um problema muito sério. E aqui voltando para o cunho mastermind. Quando uma pessoa tem uma mentalidade gregoriana, ela divide as coisas. Por exemplo, você é um empresário. Sim. Mas você, como empresário, também você é o líder de uma família. Certo. Correto? Se você não entender que o seu sucesso como pai, como marido, como filho, está diretamente ligado e entrelaçado com o seu sucesso financeiro, isso mostra que a sua mentalidade, seu mindset, te causa uma esquizofrenia. Não sei se você consegue me entender. Eu percebo perfeitamente. E para os ouvintes que estão nos ouvindo, que estão nos escutando, eles precisam entender algo. Enquanto a sua vida não for integral, íntegra, inteira, alinhada, você sempre vai achar e fazer as coisas de forma separada. Exemplo, mas é possível alinhar? 100%. Porque o homem foi criado para isso. O homem, ele foi criado para bem-sucedida. O que impede hoje o sucesso de qualquer pessoa em qualquer âmbito? Mindset. Mudança de mentalidade. Por exemplo, os seus resultados me revelam o que você pensa.
Eu não preciso saber muito da vida de uma pessoa, eu olho para ela e vejo os resultados que ela tem. Logo eu consigo entender aonde está o cerne do problema. Mas a partir do momento que as pessoas que vão estar conosco nesse evento do Mastermind, elas vão conseguir de fato qual é a sua missão financeira. Todas as pessoas têm uma missão financeira já escrita. Por exemplo, cada um de nós temos uma identidade, Certo. mas desde uma perspectiva do mundo, ou desde uma perspectiva gregoriana. Mas as pessoas não entendem que, de fato, você tem uma identidade celestial. Perceba algo, não tem nada a ver com o tipo de mentalidade que se aprende na sociedade. Por exemplo, identidade para vocês é aquele documento, correto? Certo. No Brasil também é a mesma coisa. Mas essa não é a sua identidade. Qual é a nossa identidade? A sua identidade, ela é espiritual, ela é... E hoje, a nível global, as pessoas têm 7 falsas identidades. Eu não tenho tempo para poder aprofundar muito aqui, nesse momento, até mesmo porque, lá no nosso treinamento, no dia do Mastermind, eu vou mostrar a missão financeira de todos os participantes. Então, por exemplo, você, o bem-vindo, você tem uma mensagem. Sua vida é uma mensagem. Só que essa mensagem, ela tem que ter congruência com a sua verdadeira identidade. Ok. Por quê? Senão, você pode ter sucesso financeiro, você pode ser uma pessoa muito conhecida, mas ser uma pessoa frustrada. Quantas vezes você viu uma pessoa que, ao seu ver, ao seu olhar, ao olhar da sociedade, tem dinheiro, tem fama, mas está mergulhado nas drogas? E alguns cometem suicídio. Por quê? Sucesso sem felicidade é fracasso. Agora, cada pessoa que nasce, ela nasce para ter... Mas o seu sucesso, ele tem que estar alinhado com o quê? Com o seu verdadeiro propósito. Por exemplo, posso te fazer uma pergunta? Pode. Qual é o seu propósito? O meu? É, Na vida, no trabalho? em geral. Ajudar as outras pessoas. Mas é muito genérico. Vou te fazer uma outra pergunta, posso? Pode. Quem é você? Eu sou Bem-vindo Magalhães. Esse é seu nome, isso não é você. Eu sou uma boa pessoa. Isso é a sua essência, isso não é você. Eu sou angolano. Isso é sua nacionalidade, isso não é você. Vamos parar por aí que depois a gente vai tomar um café, eu vou te mostrar. Ok, tá bom. Perfeito? Aí é uma coisa particular entre amigos. É melhor. Mas o que eu quero mostrar para você? E aqui eu quero direcionar para o ouvinte. Você já existia antes da fundação do mundo. Cada ouvinte, cada pessoa que está conectado aqui no Stop FM, precisa entender algo. Hoje elas não vivem a plenitude da sua vida porque elas não conhecem sua real, verdadeira identidade. Você, bem-vindo, já existia antes da fundação do mundo. Se você já existia antes da fundação do mundo, eu vou te fazer uma pergunta. Você tem espírito? Eu penso que tenho. Então, agora aí eu vou mudar seu mindset. Posso? Sim. Se você já existia antes da fundação do mundo, então você não tem espírito, você é espírito. Eu sou um espírito. Sim. Só que você tem uma alma e mora dentro de um corpo. Mas aí eu tenho que acreditar nisso, né? Não, essa é a verdade. Por que você até hoje não sabe quem você é? Porque você acredita que você é corpo, tem uma alma e tem um espírito. Aí você investe. Vou te fazer uma outra pergunta, posso? Você está me enxergando? Eu tô. Segundo a física quântica, não. Segundo a física quântica, o que você está observando aqui é 0,001% de quem eu sou. Os 99,999 você não enxerga. E o que é os 99,9% que eu não estou a enxergar? A cara dele é o melhor. Então, aí, tudo isso que está acontecendo aqui é uma mudança de mentalidade. Eu estou transformando o seu mindset. Eu consigo aprender a enxergar os 99,9%? 100%. Mas com tudo que eu estudei, com a formação na faculdade... Tudo que com as você formações estudou sim. te afastou de muitas verdades. Mas isso não impossibilita de você conhecer a verdade. É por isso que, voltando a uma questão, eu não quero falar de religião, até mesmo porque a verdadeira religião é você cuidar de órfãos, de viúvas e me trata bem porque eu sou estrangeiro. Ok. Porque a verdadeira religião é cuidar de órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Sim.
Então me trata bem, tô brincando. O livro sagrado fala disso. Eu quero passar um bocadinho para a nossa profeta Joyce, porque nos últimos tempos, e também por conta das redes sociais, a teoria do empoderamento feminino tem estado muito em alta, tá? Em pauta em qualquer canto do mundo. E em Angola nós aprendemos, eu não sei se de forma errada, que o homem ele é provedor. E algumas mulheres começaram a ser instruídas, a partir de um certo momento, a se prepararem financeiramente para uma possível separação. Sim. Ou seja, o homem foi educado a crescer, conseguir trabalho, para poder criar uma família, sustentar a sua família, proteger, amar a sua família. As mulheres são educadas a conseguir trabalho para, quando se separar, conseguir tocar a sua vida. Um é educado a edificar, o outro é educado a se preparar para uma destruição, para uma ruptura. E eu vejo aqui um casal. Eu queria saber, espiritualidade, economia, finança, é sinônimo de prosperidade. Como mulher, como é que encara tudo isso? Então, a questão das mulheres hoje estar empoderadas para cuidar de uma família, caso o homem venha largar, é um mindset que muitos países têm, né? A mulher, ela já entra no casamento com a mentalidade que a mãe colocou, o pai colocou. Se caso você se separar, você precisa ter uma estrutura financeira para você cuidar da sua vida, mas não é assim. Eu entendo que um casal ele precisa crescer junto, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente falando. Só que o que acontece? Entre a questão financeira e o empoderamento da mulher sobre a vida do homem, está na vida da mulher. Por exemplo, um homem hoje, ele é próspero financeiramente, emocionalmente, e ter sucesso em várias áreas do homem está ligado com a mulher. Por exemplo, uma mulher alinhada, uma mulher emocionalmente alinhada, e que ela tem a visão de um reino, uma visão de um futuro, ela consegue colocar o seu parceiro no futuro. Por que muitas mulheres hoje não conseguem ter um casamento de sucesso? Porque a mulher ela já vem de uma estrutura emocional abalada. Porque a mãe ensinou ela tanto de um homem a não mulher para ser cuidada, que ela tem medo. Então ela já pensa na destruição, ela já pensa no divórcio, e aí a vida financeira não muda. Então entra a questão, o homem ele já nasce sendo provedor, sim, isso é o fato. O homem, a responsabilidade do homem é cuidar da casa, mas a mulher também ela é auxiliadora. Então como que um homem e uma mulher hoje em Angola consegue ter sucesso financeiro e espiritual? Com os dois ligados ao mesmo propósito. Por exemplo, eu faço a mesma coisa que meu esposo. Nós temos a mesma linguagem, a gente tem o mesmo objetivo financeiramente, emocionalmente e espiritualmente. Então, por isso que a gente chega a um nível mais alto. Agora, quando a mulher ela tem um pensamento diferente do marido e o marido tem um pensamento diferente da mulher, os dois se separam. Né? É dois propósitos, né? Eu tenho o meu propósito como mulher, ele tem o propósito dele como homem. Mas a visão é a mesma, de chegar no mesmo lugar. Quando falou em ter a mesma linguagem, isso passa por onde? A linguagem, por exemplo, você é casado? Sou. Sim. A sua esposa, ela trabalha na mesma linguagem que você, na questão da mídia, de interagir com pessoas. Você vê que ela tem a mesma qualificação que você? Até certo ponto, sim. 50-50. 50-50? Sim, sim. Eu e meu esposo, nós temos a mesma linguagem. A questão espiritual, a questão empresarial, a questão... Nós nos movemos junto. Mas a questão que quando eu falo numa linguagem para mulheres, que é diferente de falar para uma linguagem para os homens. Não que eu não possa falar com os homens, eu falo muito com os homens. Mas eu falo uma linguagem muito mais feminina. Por exemplo, eu empodero mulheres... tanto na parte empresarial quanto na parte espiritual, porque os dois não se separam. Porque hoje em dia, o que acontece hoje em dia no mundo com as mulheres? As mulheres perderam a identidade porque o pai ou a mãe colocou dentro delas que elas têm que ser mulheres escravizadas, okay, né? Que elas não podem ter uma independência financeira, ela não pode ter a independência emocional, ela tem que ser sempre... está ligada ou precisando de algo, né? O meu esposo, ele me completa, mas
ele não me escraviza naquilo que eu necessito. Aquilo que necessito é aquilo que você falou. O homem ele é provedor, não só financeiramente, emocionalmente. Você precisa cuidar de uma mulher, não só dando ela alimento, não dando ela casa, mas também cuidando das emoções de uma mulher. A questão da submissão, ela é mal interpretada ou não? A submissão é o quê? É sobre a missão. Ok. Se a mulher ela entende o que é submissão, ela vai entender sobre a missão do homem. Então eu preciso, para mim ser uma mulher submissa, eu preciso entender qual é a missão do meu marido. Qual que é a missão hoje do profeta? Qual é a missão hoje do Wendel, empresário? Eu entendo todas as missões dele e eu vou ali ser uma base para ele chegar onde ele tem que chegar. No tanto que ele hoje é o homem que ele é, porque eu entendi tudo isso e eu nunca travei, eu nunca parei aquilo que é a missão dele. Então eu sou submissa à missão. Então, como diz lá, né? Como o profeta fala, não vamos entrar no cunho religioso, mas vamos para a Bíblia. A Bíblia é o livro que não se discute. Quando Deus cria Adão e Eva, ele cria quem primeiro? Adão. E veio a Eva, certo? Quem que é a Eva? É aquela que veio proteger, aquela que veio cuidar daquilo que o homem já estava sendo governado, né? Que ele estava governando, perdão. Então, o homem, Deus colocou para ele, na mãos do homem, um governo. Sim. Né? Você tem um governo. A sua esposa ela tem que entender qual é o seu governo e te ajudar a governar aquilo ali. Por que hoje, muitas mulheres hoje têm o casamento destruído? É a questão, por exemplo, muitas mulheres que eu conheço angolanas eu estava falando com a equipe, né? Muitas mulheres, eu admiro as angolanas porque elas têm uma força, além daquela força que ela tem, ela tem uma força maior que a dependência financeira, né? Conheço muitas mulheres que têm essa questão financeira bem resolvida, mas a questão emocional não é, né? Muitas são divorciadas, cuidam dos filhos sozinha e o marido, né, não tem mais. Por quê? Porque a culpa é dela? Não. A culpa é do homem? Não, porque não entenderam a sua identidade. Não entenderam a missão de cada um deles. Porque quando você encontra uma pessoa, a primeira coisa para você se relacionar com a pessoa é você descobrir quem ela é. Qual é a missão dela? Então, você entender que você precisa estar de um lado de um homem ou de uma mulher, você precisa entender a missão dela. Será que eu consigo estar do lado dela, fazendo a missão dela junto com ela? Ok. Eu tenho uma outra questão, já volto na profeta Joyce. Tem a ver com a questão da prosperidade. A prosperidade em Angola, sobretudo em muitos lares angolanos, é de má memória. Ou seja, são muitos casais que sofreram juntos, batalharam juntos e depois, quando a prosperidade bateu a porta, o casal se destruiu. Porque muitos são os maridos que, tão logo a vida começa a sorrir, arranjam outras esposas. A primeira coisa que fazem é destruir literalmente o casamento. Então, a prosperidade, há mulheres que não querem que o negócio do marido dê certo, porque já sabe que vão aparecer outras mulheres. Ele vai ser mais assediado, ele vai ser mais seduzido, ele poderá ser corrompido a práticas que efetivamente em nada bonificam o casamento. E, infelizmente, eu tenho 17 anos de visão, de entrevistas ao vivo, vi muita gente a se separar, muitos casais a se destruírem. Começou a acontecer também para o lado das mulheres. Hoje temos mulheres que, quando são emancipadas em termos de serviços, cargos públicos, hoje temos mais de 60% de mulheres no governo central, com cargos de importância. E elas começaram também a aderir à prática masculina. Muitas começaram a destruir os seus casamentos. Começaram a dar um outro significado à palavra prosperidade. Isso atrapalha ou não? As pessoas não vão começar daqui a bocadinho a desenvolver um medo, um receio de atingir prosperidade, sabendo que eu tenho uma família coesa agora, que eu vivo numa zona de conforto, mas que se de repente a sorte sorrir para o meu lado, o meu casamento pode estar a correr risco? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa definir o que é prosperidade de verdade. Okay. Porque esse é um parâmetro de prosperidade desde uma perspectiva do mundo. Isso não é prosperidade. Em primeiro lugar, a prosperidade só é para a família. Para começar. Como assim? Por que Paulo e Jesus Cristo não teve prosperidade na Terra? Porque eles não tinham um casamento. Eles não tinham uma família. Quando Deus ele cria o universo, ele cria o Éden, a primeira coisa que ele faz é preparar um ambiente de paz. Ele cria um ambiente de prosperidade.
E a partir do momento desse lugar de prosperidade se coloca o homem. O homem, quando ele foi criado sem gênero. Por isso que diz homem, não diz Adão. Então, quando o homem não tinha gênero, Deus, ele arranca a costela daquele homem e ele usa essa matéria-prima para quê? Para confeccionar, como a minha esposa disse muito bem, aquela que ia proteger o propósito. Por que Deus, ele cria Eva? Porque a mulher é a única responsável e capaz de fazer que o homem cumpra o seu propósito. Essa visão que você acaba de me relatar, ela acontece também no Brasil e em muitos outros países, mas isso está errado. Porque, em primeiro lugar, eu, como pai, como marido, como empresário, eu entendo que a minha prosperidade está em um ventre que Deus me abençoou, é o ventre da minha esposa. A minha prosperidade, ela é mais espiritual do que natural. Eu sempre digo, o judeu, ele nunca vai quebrar, a não ser se ele sofrer uma perseguição política. Mas nós temos o nosso Deus que nos protege de toda perseguição. Só que o segredo, como a minha esposa acabou de dizer, o segredo da minha prosperidade, o segredo do meu sucesso não está em mim. Está naquela que protege, naquela que blinda. Então, é meu papel como um homem de verdade fazer que a minha esposa alcance um patamar que ela deve chegar. Quando o casamento ele é constituído com pessoas que têm problemas emocionais, têm uma alma fragmentada, ela vê o seu companheiro ou a sua companheira como um concorrente. Ela não é a minha concorrente, eu não sou concorrente dela, pelo contrário, nós caminhamos em mãos dadas para o mesmo lugar, para a mesma direção. E o sucesso dela é meu propósito, o meu sucesso é o propósito dela. Mas como é que eu vou descobrir que o meu parceiro tem a alma fragmentada, que tem traumas de infância, que tem... Em primeiro lugar, insegurança. Ok? Você quer saber se uma pessoa tem traumas? Olha se ela tem ciúmes. Porque um homem, quando ele tem sucesso... E outra coisa, eu sou uma pessoa, graças a Deus, sou uma pessoa muito bem sucedida. No meu país, eu fui considerado como uma das mentes mais brilhantes de uma nação. Todos os dias, quando eu acordo, a minha esposa sabe disso, eu fico descalço. Eu ando descalço. Pode parecer muito estranho, mas todas as vezes que eu coloco os meus pés no chão, mesmo morando na mansão e no lugar onde eu moro no Brasil, eu sei e eu lembro de onde eu saí. Esposa, a responsável de eu estar aqui. Porque quando eu não tinha nada, quando eu não tinha onde morar, quando eu não tinha o que comer, quando eu não tinha credibilidade, quando eu não era ninguém, foi ela que acreditou no meu propósito. Então, não nenhuma de uma outra mulher ocupar o lugar dela. Por quê? Porque senão eu não sou um homem de caráter. Um homem que começa a prosperar e a partir daí ele precisa substituir a mulher que ele tinha, isso é um mau caráter. Então aqui nós estamos falando de caráter, nós estamos falando de propósito. E uma mulher crescer e ela abandona o seu companheiro, ela também é mau caráter. Por quê? Porque ela então não fez ou escolheu a pessoa certa que de fato estava batalhando pelo casamento. Por quê? Nós temos que pensar o seguinte: tudo isso que você falou não tem nada a ver com prosperidade. Só que riqueza o diabo também pode te dar. Prosperidade é isso aqui, ó. Eu tenho paz com a minha esposa, ela tem paz e nós somos plenos em todas as áreas. Se você me perguntar qual é a área que você tem algum problema, todas. Os problemas são desafios que nos levam a subir de nível. Mas eu te digo, eu não conheço ninguém que tenha a vida que nós temos. Então consegue entender que é um mindset? É uma forma de perceber prosperidade de forma totalmente errada? Por exemplo, vou falar algo aqui. O segredo da prosperidade da nação angolana está nas mulheres. Não adianta, isso é regra. Isso é regra para qualquer país. Vou voltar a uma informação, não é de cunho religioso. Um homem, uma criança, para ser chamada de filho de uma pessoa que é judeu, uma judia, tem que ter mãe judia. O pai não precisa ser judeu, não. Só a mãe. Você vê o valor que uma mulher tem. Agora, toda nação que não respeita esse princípio, é um princípio vai ter problema financeiro. Porque se a mulher vem, e existe o ventre natural e o ventre espiritual, tudo que você semeia nela volta multiplicado. Outra coisa,
A palavra virtuosa que aparece no livro de Provérbios é a mulher Shail, que é a mulher que tem a força dos exércitos. Cada mulher que está nos ouvindo ou que está nos assistindo, você mulher, tem a força de um exército, algo que nós não temos. Então, quando a sociedade entende que famílias fortes, famílias estruturadas, vai compor uma sociedade forte, estruturada, porque, bem-vindo, seu casamento, sua família, tem que ser um modelo para a sociedade. As pessoas não entendem isso. Nós somos figuras públicas. Eu tenho que prestar contas para dentro do meu núcleo familiar, Sim. mas nós precisamos ser um modelo para o quê? Para a sociedade. Então, nós nos preocupamos com tudo isso. A diferença é que eu estou mais preocupado em mostrar o que vivemos do que palavras. Porque tem muita gente, você do meio artístico, você sabe disso. Tem muita gente que é só boca. Vai lá e toma café com a pessoa. Sim. Passa o dia, você vai ver que a vida está toda Sim. desgraçada. Sim, sim. Faz sentido? Sim. Não, por acaso não. Não, faz sentido o que foi dito. Faz. Agora, a minha principal dúvida é, nós vivemos num mundo de, eu costumo chamar duvidosos. Pessoas que quase não creem em nada. Fake. Sim. E, entretanto, eu já percebi que o Wendel, enquanto empresário, traz ao de cima a espiritualidade a 100%. E a questão do espírito, as pessoas duvidam, quase não acreditam. Ou quase, não acreditam, não vou falar em quase. A maioria não acredita. É engraçado, vamos ter dentro das aulas de uma semana da imersão, nós temos pessoas que estão lá, mas não acreditam no que estão a ouvir. Por isso que estão quebradas. Pode perceber, toda pessoa que não acredita, ela está ferrada em uma área da vida dela, ela nunca é plena. Ou só tem dinheiro, mas não tem paz, não dorme. Ou tem amor dentro de casa, que é um falso amor, mas não tem nem como se manter. Não tem perspectiva de futuro. Porque nós precisamos entender algo. Primeiro Deus criou foi os céus, depois a terra. Primeiro vem o espiritual, para depois o natural. Mas qual é o processo mais fácil para se entender o lado espiritual da vida? Conhecer a mente de Cristo. Mas isso é impossível. Lógico que não. A Bíblia é o relato da mente de Deus. Não existe impossível. Tudo é possível para o que crê. Eu sou prova disso. Se você me perguntar qual é o segredo do meu sucesso, ter uma mentalidade hebraica, ter uma mentalidade bíblica. Nós temos soluções para qualquer problema e qualquer área da sociedade. Não, a minha dúvida é qual é o segredo da vida? O segredo da vida Sim. é entender sua verdadeira identidade celestial e cumprir o propósito da qual você nasceu. Vamos lá. Existem 3 tipos de propósito. Quer saber? Sim, quais são? Propósito divino, propósito e propósito. Dentro de você, de forma congênita, há um propósito. A palavra propósito, usando a etimologia, no original é a palavra prodzese. O que significa propósito? Propósito é um futuro escrito, escolhido, selecionado, que é colocado dentro do seu espírito. Dentro do seu coração, bem-vindo, existem códigos de destino. Dentro de você há um mapa. E esse mapa foi o próprio Criador que colocou dentro de você. Então, algumas paixões, algumas inclinações que você tem, ela vem para te dar uma peça do quebra-cabeça que compõe toda a magnitude desse mapa. Por exemplo, você gosta da comunicação, Sim. correto? Certo? Como é que você viveria se não tivesse a comunicação na sua vida? Essa comunicação é o que eu mais amo fazer. Então você ficar frustrado e depressivo. Mas você precisa entender que quem chamou você para se comunicar foi o próprio Deus que te criou. Quando você começa a juntar as peças, você começa a viver o propósito. E todo o propósito, aí a gente vai entrar lá na pergunta anterior. E todo o propósito, ele precisa ser financiado. É aí que vem o espírito da prosperidade. Porque prosperidade é um espírito. Não é apenas uma esfera, uma dimensão. Dentro do espírito da prosperidade, quando esse espírito ele toca a vida de uma pessoa, essa pessoa prospera em tudo. Tudo que eu faço, a esposa faz, com muita sinceridade e humildade. Eu quero que os ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo, não fiquem chateados. Talvez ela tenha um problema de identidade, mas eu não conheço ninguém que consegue fazer como nós fazemos. Porque nós caminhamos debaixo da nossa singularidade, que está diretamente ligada à nossa verdadeira identidade celestial. A questão de alinhar as coisas, profeta, para os lares, para as famílias angolanas, e por acaso é o meu caso, e falo em testemunho próprio, é muito difícil
criar aqui uma sintonia com gerir o empresariado, as coisas que a gente faz, as iniciativas de negócio que tem, empreendedores, com a vida doméstica, acompanhar os estudos dos filhos, criar momentos de lazer com eles, criar momentos de lazer com a esposa, por conta da correria da sociedade, do dia a dia, correr atrás das oportunidades de negócio que vão aparecendo. E as mulheres reclamam muito sobre isso. E isso cria brigas que os casais ficam semanas completas, meses sem se falar. Como é que um pai de família e que vai à busca, se dedica naquilo que faz, pode alinhar efetivamente algumas coisas para não prejudicar um lado, beneficiar o outro? Depois, quando aquele outro lado conseguir render dinheiro, já não tem a família porque perdeu muito tempo focado nos negócios, em formações, em palestras, a viajar de um lado para o outro. A gente precisa, em primeiro lugar, focar o quê? No nosso propósito. Ok. Por exemplo, imagine que eu vou pegar o exemplo de você e sua esposa. Qual é o nome da sua esposa? Estela. Estela? Sim. Qual é o propósito do bem-vindo da Estela? É por aí. Quando você começa a se relacionar com uma pessoa, antes de ir até o altar, você precisa entender: eu vou casar com essa pessoa porque eu a amo, porque eu desejo, eu tenho a minha testosterona lá na lua, ou existe um propósito? Você sabia que 90% das pessoas casam errado? 90%? Casam errado. Como assim? Não consigo entender isso. Vou lhe explicar. O casamento é uma organização, é uma empresa espiritual. Você vai perceber que Deus, antes de criar a igreja, ele criou a primeira coisa, que foi a família. A primeira instituição a ser criada foi a família. Sim. Então a família é o modelo, é a base, é a força da sociedade. Como que você quer passar anos da sua vida do lado de uma pessoa que você já está esperando o momento do divórcio? Isso é... Como que eu conheço uma pessoa que sabe investir? Você não pode investir tempo, e tempo é vida, em um relacionamento que você sabe que um momento ou outro vai acabar. É a mesma coisa o cara que já inicia uma empresa esperando a hora de quebrar. Isso é ignorância, isso tem sabedoria nisso. Quando você se relaciona com uma pessoa, você está prestes a casar, para você que está nos ouvindo que é solteiro, preste esse detalhe, preste atenção nisso, que você pode estar salvando o seu futuro. Por exemplo, qual foi a proposta que eu fiz com a minha esposa? Você sabia que eu decidi casar com ela na primeira vez, primeiro contato que eu tive com ela? Não. Por isso eu sou um profeta. Eu falei para ela desse jeito, conversando no chat no Facebook. Falei: você é minha esposa, eu vou casar com ela. Primeira coisa que me chamou a atenção na minha esposa: ela é apaixonada pelo mesmo Deus que eu sirvo. Ok. Se ela ama o meu Deus mais do que a mim, ela é a mulher que tem que ficar do meu lado. Ok. Porque se ela teme a Deus, ela não vai ter problema nenhum em me respeitar. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu não estaria me relacionando com uma pessoa que precisava passar por um processo de entender de fato para onde eu estou indo. Foi tudo bem alinhado. A partir do momento que nós começamos a nos relacionar, eu falei para ela: eu não tenho nada, eu não sou ninguém, mas eu tenho uma palavra profética que tem um propósito. Você topa? Ela topa. Ela foi a primeira investidora a investir em mim. Hoje, me tornei um homem de sucesso. Enfim, nem posso ficar falando muito da minha vida aqui, sim, com detalhes e números, mas a primeira investidora foi ela. Ela acreditou no propósito que Deus colocou na minha vida. E 90% do nosso sucesso está nela. Então, uma família, para não ter problema com a sociedade, para não ter problema com o trabalho, e filhos sadios, estruturados, precisa entender que o casamento tem que refletir a glória de Deus. Eu não sei se a sua esposa trabalha com você, não sei qual que é a área que ela trabalha. Na mesma área, mas em televisões diferentes. Perfeito. Mas vocês falam a mesma linguagem. A questão aqui é, eu não sei se você sabe, o judeu não trabalha no sábado. O sábado é um dia sagrado para o nosso povo. Então a primeira coisa você vai entender que sexta-feira, às 18 horas, inicia o sábado. Então, graças a Deus, eu tenho um privilégio desde que eu me conectei com a minha esposa, eu fico a maior parte do tempo com ela. O problema é que, se você não entender qual é o seu talento e a sua habilidade extraordinária, você vai ficar correndo atrás de dinheiro. Quando você conhece sua verdadeira identidade celestial, o dinheiro corre atrás de você. É o que acontece com a gente. Por exemplo, uma pessoa que está me assistindo e está tendo problema na sua vida financeira. Sabe como é que você soluciona a vida financeira?
Não conta agora, pastor. Vamos fazer só um break aí, porque eu tenho aqui muitos ouvintes a ligarem e a mandarem mensagem. Vamos começar a colocá-los também no ar daqui a bocadinho. E é 5 minutinhos só para nós tomarmos uma águazinha, um suco, e já voltamos à conversa. Perfeito. Com os profetas e empresários Wendel e Joyce Medina. Até já. Lembro-me do primeiro beijo na tua boca. Era o amor a começar. Falaram tanto sabulão com os fofoca, mas nada vai nos separar. Lembro-me do primeiro beijo na tua boca. Era o amor a começar. Ai, Clemência, ah, Clemência, te peço, só tu és o meu amor. Pois é, meus amigos, estamos de volta à continuação da conversa com o profeta e empresário Wendel Medina e também com a sua esposa Joyce Medina, e estávamos nós aqui a falar sobre muitos assuntos, mas eu travei um deles para atiçar a vossa curiosidade. Um abraço extensivo a todos aqueles que estão na nossa sintonia. Esta é a Rádio Stop FM. Para quem acompanha as nossas plataformas no Facebook, no Instagram, no YouTube, um abraço do tamanho do mundo, e que fiquem todos de forma muito abençoada com Deus, ok? Obrigado por fazerem parte daqui da nossa audiência. Mas agora, voltando aqui, profeta, à conversa que estávamos a ter, eu pedi que travasse aí exemplos muito práticos que passaria a dar agora, e vou pedir que recupere o fio à meada para recapitular o que estávamos a dizer antes de fazermos a nossa pausa. Bom, eu vou pedir que você possa me dar uma luz. Foi onde que nós encerramos. Você recorda? Eu não, eu também já não, mas eu sei que ia dar um exemplo prático. Estávamos a falar da questão do sucesso quando íamos falar sobre a mentalidade hebraica. Perfeito. Sim. Bom, desde a perspectiva hebraica, todo judeu entende que para você se tornar uma pessoa bem-sucedida, você precisa focar na sua singularidade e entender que você precisa se tornar um especialista. Essa é a perspectiva hebraica para sucesso. Então vamos lá. Para você ter sucesso, você precisa juntar alguns componentes que já estão dentro de você. Exemplo, você tem talentos, correto? Certo. Agora, na Bíblia, talento no Velho Testamento era equivalente a 34 quilos de ouro ou prata. Nos tempos de Jesus Cristo, talento equivale a 21,6 quilos de ouro ou prata. Vamos traduzir isso. A palavra talento no original é a palavra talenton, que significa um poder monetário ou uma balança. É o equivalente a uma moeda. Só que talento, cada pessoa nasce com um ou mais talentos. Se a gente for pegar a partir dessa perspectiva, um talento equivale a $1.030.270, segundo o outro Forex de 2018. Segundo o outro Forex de 2018. Então é só você pensar comigo agora. Faz o cálculo. Vamos atualizar isso. Cada ser humano tem um talento, no mínimo. É só você pegar 21,6 quilos de ouro e calcular. Todas as pessoas já são milionárias, já são ricas. Todas. Agora, aqui que vem o segredo. Você precisa entender que hoje, para os dias de hoje, o que é um talento? Talento é uma habilidade extraordinária que sai acima do natural, ordinário, natural, extraordinário, que está acima do que é natural, do que é comum, e cada pessoa tem. Você precisa descobrir qual é o seu fator de multiplicação. E o seu fator de multiplicação está diretamente ligado a isso. Vou dar um exemplo muito prático. Você na comunicação. O que você faz expressa uma habilidade extraordinária que você tem. Aí o que você precisa fazer? Você precisa aprimorar, potencializar justamente nesse lugar. E causar e trazer uma solução. Como que você pode ter sucesso financeiro? Muito simples. Ache um problema que todas as pessoas, que o maior número de pessoas tem. Procure a solução para isso. Crie essa solução. Você precisa só envelopar isso e precificar e vender. Então, qualquer pessoa pode se tornar uma pessoa bem-sucedida. Ela precisa de alguém que vai ensinar, alguém que vai mentorear, alguém que vai treinar e alguém que vai lançar essas pessoas. Então, essa é a definição mais simples de uma pessoa que quer se tornar bem-sucedida. Exemplo, pessoas que criam empresa para ganhar dinheiro
já estão fadados ao fracasso. Pessoas que criam uma empresa para o cumprimento de um propósito, de uma missão, elas estão 100% focadas no sucesso, talvez consciente ou inconsciente. E é isso que todo judeu faz, ou toda pessoa que tem uma mentalidade hebraica. Bem-vindo. Sempre quando Deus quer trazer uma solução dos céus para a terra, ele vai procurar alguém que tem uma mentalidade hebraica. E muitas vezes ele quer também procurar alguém que tem uma mentalidade cristã, que pensa desde um princípio, de uma perspectiva da Bíblia. O profeta falou que a adoração é sinônimo de trabalho, ou seja, é trabalhar. Como é que as pessoas vão entender que quanto mais trabalha, mais adora a Deus? Como é que nós, em miúdos, podemos traduzir isto para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores? Há muitas pessoas, principalmente na minha nação, que depois de uma vez entregue a sua vida para Cristo, elas acreditam que elas têm que deixar o seu cargo profissional. Por quê? Eles acreditam que a igreja, o modelo de adoração, é um modelo que você vai só no domingo. Só que a gente precisa entender que a palavra adoração e a palavra trabalho é a mesma palavra em hebraico, a palavra avodá. E avodá é adoração. Por que que o judeu, ele trabalha? Por que que o judeu não trabalha para ninguém? Não sei se você sabe disso. Judeu não é empregado de ninguém, sabia? Não. Todo judeu tem seu próprio negócio. No mundo inteiro? No mundo inteiro. Por isso que eles podem descansar no sábado. Ah, ok. Pronto. Mas nós aqui em Angola temos uma religião que é a Adventista do Sétimo Dia e são empregados normais. Mas eles não são judeus. Ah, sim. Mas eles guardam o sábado sem entender a profundidade do sábado. Sim. O sábado, ele aparece na primeira palavra da Bíblia. No princípio. Essa palavra princípio em hebraico é a palavra Bereshit. E Bereshit, ali dentro em hebraico, aparece Shabbat, sábado. Então não tem nada a ver de cunho religioso. O sábado é o único dia que você tem a oportunidade de acessar conhecimento, sabedoria, revelação e provisão do Éden. Aí isso é complicado falar aqui agora, porque eu teria que estar desenhando para te mostrar isso em hebraico. Em outras palavras, qualquer pessoa pode prosperar desde que tenha sabedoria e conhecimento. Boa. Vamos tentar, não é que tenhamos de fugir da questão espiritual, mas, por exemplo, para as pessoas que vão acompanhar o Mastermind no dia 29, 5 coisas fundamentais que devem ter presente na altura que estiverem a receber as aulas. 5 coisas? Sim. Primeiro ponto, as pessoas que estão indo para o Mastermind, como no fato de nós sermos empresários e empresários bem-sucedidos, eu posso dar uma informação aqui? À vontade. Posso? Pode sim. Além de ter ganhado o título e o reconhecimento de uma das mentes mais brilhantes do Brasil, no ano que passou eu fui considerado o número 1 na minha área, Ok. pela mesma revista. E agora, tanto eu como minha esposa, nós estamos saindo na Forbes Brasil. Contra fato não tem argumento. Sim. Então eu vou mostrar o que funciona pra gente e o que cada ouvinte pode adotar para a sua vida e experimentar. Primeiro ponto, aqui está um segredo. Hoje eu expliquei isso para uma pessoa. Existem 5 pontos para o sucesso. Primeiro ponto, fala comigo assim, eu quero que você repita aí para que as pessoas possam te ouvir. Salário. Salário. Sabia que o salário é inimigo do lucro? O salário é inimigo do lucro. É. Por quê? Porque toda pessoa que tem salário, ela não foca no lucro. Porque ela precisa de uma garantia, uma segurança. E o seu salário não é nada mais, nada menos que uma ajuda de custo. E o salário é o primeiro nível da riqueza. Qualquer um pode ter. O salário te impede de ter lucro. Porque você precisa de ter uma garantia. E essa garantia que você tem de ter um salário vai impossibilitar desse potencial que você tem latente vir à tona. Isso significa que para a prosperidade financeira eu não devo ter um salário? Ou devo fazer alguma coisa com o meu salário? Para quem quer ter prosperidade financeira, é muito simples. Pensa comigo agora. Imagina que o seu salário é um segurança, que tem que te proteger. E cada despesa que você tem é uma pessoa que tenta te atacar. Ok. Eu vou te fazer uma pergunta. Quantas despesas você tem na sua casa? 8, 10.
Agora, você acha que uma pessoa só é capaz de proteger você contra o ataque de 10? Claro que não. Então essa é a mentalidade de quem tem salário. Brilhante. Brilhante. Falamos do ponto 1, salário. Ok? Ponto 2, Lucro. ok? Você tem que montar um negócio para você ter lucro. Só que o lucro é inimigo do quê? Do próximo nível. Patrimônio. Como assim? O lucro te impede de você focar no patrimônio. Todo empresário, ele precisa entender essas 5 dimensões. Você pediu 5 detalhes. Sim. Mas existe vários, Sim, muito isso mais. é Só estou Yeah. usando esse que é esse é o nível mais baixo e mais básico. Então, o seu salário, ele impede você de ter lucro, porque o lucro só vem de uma empresa. E quando você é uma pessoa que foca só no lucro, você nunca vai querer construir patrimônio. E depois que você conseguir chegar no patrimônio, você tem que tomar cuidado, porque existe um outro nível ainda, que é a renda passiva, aonde você não precisa mais se preocupar com o dinheiro, porque você já tem dinheiro que trabalha para te gerar dinheiro. E existe o 5º nível, que é você adquirir a renda eterna, que é aí que é mais espiritual que você imagina. Lembrando para quem está nos ouvindo, um pensamento também é espiritual. Então não tem como você tirar a espiritualidade, o que é espiritual, do que é natural. Porque uma ideia criativa, uma ideia de negócio é uma ideia espiritual. Sim. Vê que não desconecta? Então quando você separa as coisas, você vai para o buraco. Quando você unifica tudo isso e considera todo o seu ser integral, considera que a sua empresa é uma extensão da sua vida, você começa a prosperar como um judeu. Eu posso prosperar estando sozinho? Sem família, sem esposa, sem filhos? Não. Tem que explicar isso não, professor. Não faz sentido você ser uma pessoa que tem prosperidade se você não tem a família, pois Deus criou a prosperidade só para a família. Uhum. Você precisa entender que ser um cara bem-sucedido financeiramente tem que ser para financiar o propósito da sua família. Você sabia, você como formador de opinião, existe muitas pessoas que te escutam ou assistem o seu trabalho que se espelham em você? Sei. Então sei. imagina a quantidade de pessoas que precisam ver você, o seu casamento, a sua esposa, seus filhos, como um modelo a ser seguido. Sim. Vocês, profissionais da comunicação, têm um papel muito crucial para o impacto e a transformação social. A transformação da sociedade. Porque a comunicação é uma arma. A mídia pode levantar alguém, mas pode destruir uma pessoa. Então, uma vez que você se torna uma pessoa bem-sucedida, você precisa entender que a sua família tem que ser um espelho. Porque nós não acreditamos que uma sociedade forte, ela é composta de apenas um indivíduo. Pelo contrário, nós acreditamos que a única solução para o planeta, para o mundo, é ter famílias fortes que possam resplandecer a glória de Deus. Na era da informação, o universo digital, ele dá-nos acesso a inúmeras informações, muitas informações. Mas, entretanto, nem todo mundo está preparado para filtrar as informações. Como é que nós acessamos, que técnicas podemos utilizar para acessar o melhor conteúdo possível? Por exemplo, eu vou ao Mastermind e depois quero dar continuidade mediante o que aprendi no Mastermind. O que é que eu busco na internet? O que é que eu estudo? O que é que eu analiso? A primeira coisa que você precisa entender é que a voz que você escuta aponta o seu destino. Se você escuta as reclamações, você vai ter uma vida de caos, uma vida de tormento. Eu não sei se você sabe, mas a maior parte hoje em dia cresceu muito as doenças psicossomáticas. São doenças do âmbito da alma. E no âmbito da alma, as informações vêm de forma externa que vão influenciar o seu mindset, a sua forma de pensar. Uma mente fragmentada te leva à esquizofrenia ou à bipolaridade. Então, se você, de fato, na era digital, você precisa escolher uma voz para ouvir. Porque quem escuta todo mundo não escuta ninguém. Então, nessa era, você precisa ver quem tem resultados, mas resultados palpáveis, não fumaça digital. Porque existe muitas pessoas vendendo fumaça digital. A primeira coisa que você precisa... Desculpa, professor, o que é fumaça digital? Eles te vendem uma promessa que não funciona nem para eles. E se pagam para isso. Hoje em dia, existem muitos gurus. E para você que está nos ouvindo, antes de você dizer que alguém é bem-sucedido, a primeira coisa que você precisa analisar, olha para a mulher da pessoa. Em todos os âmbitos. Porque o sucesso, você tem que olhar para a mulher, para os filhos, para a família. Porque um homem bem-sucedido tem que ter uma família bem-sucedida. Eu não estou falando de uma família perfeita.
Nós não acreditamos nisso. Estamos num processo de ser aperfeiçoados. Sim. É diferente. Então, você precisa ouvir alguém que de fato tenha resultados, mas que essa pessoa ela é capaz de mostrar você nos bastidores. Porque é muito fácil aparentar alguma coisa. Eu quero ver se de fato essa pessoa está transformando a vida de alguém. Observe quem é que está do lado dela. E logo você vai saber, essa pessoa de fato, ela é alguém que deve ser seguida. Ok. Profeta Joyce, é possível uma mulher ser bem-sucedida sozinha? Não. Por quê? A mulher, ela é uma pessoa que ela é totalmente emocional, ok? A mulher, ela não, sozinha, ela pode até ter dinheiro, mas ela não tem prosperidade. No Brasil tem muitas empresárias hoje que são empresárias muito fortes na questão do cosmético, na questão de empresas, né? São mulheres que têm ali uma liderança de empresas muito grande no Brasil. Mas a área emocional dela, que é os relacionamentos, tem fracasso. Então não existe pessoa sozinha de sucesso e próspera se ela não tem alguém do lado dela. Então a mulher ela precisa ser protegida, como o profeta falou. Então a mulher, para ser bem-sucedida financeiramente, ela precisa ter alguém do lado dela. Porque as emoções das mulheres precisam ser curadas e também protegidas. Então uma mulher hoje, se ela fala que ela é feliz e ela é próspera sozinha, ela está mentindo. Porque quando você vai sentar e conversar com ela e falar da vida dela sentimental, da questão das emoções dela, você vai ver que vai ter alguma coisa que não vai bater. Então, ter dinheiro, né, e ter prosperidade é totalmente diferente, né? Quais são os 5 fatores que, se a mulher efetivamente seguir, pode se transformar numa pessoa próspera, com família, com os negócios, com aquilo que se propõe a fazer? Primeiro, toda mulher ela precisa se conhecer, né? Hoje em dia as mulheres elas não têm essa identidade feminina muito certa. Por quê? Porque hoje muitas mulheres vêm de famílias disfuncionais, né? O pai não honra a mãe, o pai agride a mãe, xinga a mãe. Então a questão da mulher ela já vem nessa questão da falta de identidade. E toda menina, toda mulher que não foi criada pelo pai, ela tem a identidade dela distorcida. Então, a primeira coisa é a identidade. Ela saber que ela é mulher, que ela é feminina, que ela precisa ser cuidada, que ela precisa ser protegida, né? O segundo é a questão do casamento, né? Ela precisa entender o que é o casamento, o que é a submissão. E aí, o terceiro vem a questão da sua questão profissional, né? Ela saber a área que ela tem que se posicionar na sociedade. Porque a mulher, querendo ou não, você vai me corrigir, a mulher é diferente do homem. Ela pode passar por vários detalhes, várias complicações, mas a mulher sempre é mais forte do que o homem. Então ela sempre vai estar ali lutando, batalhando. A mulher ela é difícil de desistir de alguma coisa. Quando a mulher ela chega a desistir de algo é porque ela viu que não tem mais chance. Então a questão profissional e a questão da família, né, dos filhos. Primeiro, o último estágio que a mulher precisa focar mesmo para ela ter sucesso é a questão dos filhos. Porque a mulher é aquela que dá aos filhos a proteção, dá aos filhos a segurança dela ir e ter sucesso também no mundo, né? Porque o homem, o pai, é aquele que dá identidade ao filho, né? Por isso que hoje as mulheres hoje têm buscado ainda mais uma posição na sociedade como se fosse homens, né? Hoje em dia você vê muita mulher general, muita mulher com uma força muito masculina. E a gente não quer uma mulher masculina na sociedade. A gente quer uma mulher forte, mas uma mulher feminina na sociedade. E também dentro de casa e também com os filhos. Fala-se muito da questão das energias e eu, ao longo desses anos de entrevistas, falei com alguns hipnoterapeutas que defendem que há mulheres que emanam energias masculinas. E agora que falou nessa questão, isto pode ser um fator que atrapalha
na relação, seja ela profissional, Total. de negócios, e Total. a mulher pensar que é um homem a negociar e às vezes vestir-se desta pele para tentar resolver algum problema? Então, a questão da energia masculina, todas as mulheres têm, né? Mas aí a mulher ela precisa saber dominar essa energia masculina para que ela não tome a posição e o governo do homem. Por exemplo, eu sou uma mulher feminina. Eu tenho energia masculina, mas eu preciso entender a hora que eu vou usar essa energia masculina minha para conquistar algo, né? Então é a força que o meu esposo passa para mim, que é a energia masculina, ao ponto de eu desonrar ele como homem, desonrar outro homem como homem, e eu achar que eu sou um homem do lado de um outro homem. Ok. Não, eu posso ter essa força, né? Dosar essa energia masculina de colocar os meus objetivos como mulher à frente. A infidelidade perdoada atrapalha ou não? Não. Depende do propósito, Ok? ok? Quando há uma traição, existe um fator que houve a traição. Houve alguma coisa que deu originou. Sim. Entende? Então, a gente precisa perdoar. Todos nós erramos. Mas depende do grau de erro, da infidelidade da pessoa. Por exemplo, quando a pessoa chega a trair, é porque já estava no coração da pessoa. Mas se houve algum desentendimento entre o casal e houve a traição porque ambos não entenderam aquilo ali, há um momento que possa se perdoar. Agora, existe traição que, infelizmente, é a questão que o profeta falou, caráter. O caráter é algo que precisa ser trabalhado na pessoa. Existem níveis de caráter que a gente tem que atingir, que chega a esse ponto, aonde a pessoa ela trai por falta de caráter. Ela sempre fez aquilo ali. Ela não fez porque ela está casada, mas ela sempre fez. Não é porque é de um relacionamento. Ela traiu um amigo, ela traiu a mãe, ela traiu o pai, ela traiu ali um âmbito de pessoas que ela já está acostumada a trair. Ou mentir, por exemplo, a mentira. Ok. Né? Não sei se todo mundo gosta de mentira. Você gosta que alguém mente para você? Eu não. Então, tem pessoas que já têm... Ela fala tanta mentira que você acredita na verdade. Então, é a questão da traição. A traição, ela só vem porque existe algo no coração da pessoa que já está enraizado e ela já tem o costume de trair. Não só a esposa ou a esposa, mas em vários âmbitos na vida dela. Ok. Se a mulher tem um propósito, quando ela arranjar um parceiro para a vida, qual deverá ser o perfil desse parceiro? Um homem macho, né? Tem que ser um homem que ele conhece a identidade dele. É um homem que já vem de uma história que rompe os limites. Não pode ser aquele... A mulher, para ela conquistar para ela ter alguém do lado dela, ela tem que saber que o cara ele é rompedor. É um cara que tem identidade, é um cara que não se esconde atrás de um problema, é um cara que ama, né, aquilo que ele faz e ele sempre está disposto a sacrificar pela pessoa, né? Então, por exemplo, quando eu conheci o profeta, ele falou, né, que me conheceu porque eu amava Jesus e sou muito submissa à missão dele. Então, a mulher, para entender quem precisa estar do lado dela, ela precisa entender a missão, primeiramente, do cara. Né? O que ele faz, o que ele foi chamado, qual é a paixão dele, e principalmente a família da onde ele veio, né? Qual é o passado dele, qual é o caráter da pessoa. Então, tudo isso influencia no relacionamento. A questão das interpretações, e vou passar novamente aqui ao profeta, por causa do universo digital, hoje muita gente, cada um interpreta do seu jeito aquilo que vê, o que lê, o que chega até ele em termos de conteúdos. Como é que analisa primeiro, olhando para Angola, eu sei que não é a primeira vez aqui, como é que analisa o povo angolano, sobretudo o empresário angolano, aquele que faz negócio em Angola? Que ideia que tem de pessoas tentando construir alguma coisa com a sua vida, fazendo negócio? Antes mesmo de eu avançar para a segunda questão. Que análise é que faz desse nicho? Tá. Espiritualmente falando, nós precisamos entender que sua nação é uma nação que tem na sua genética uma resiliência anormal.
vocês vêm de muitos conflitos, a guerra civil não tem muito tempo que ela cessou. Sim. E vocês são pessoas que, aonde vocês estão no mundo, percebe-se um desejo muito forte de batalhar e de vencer. E isso revela não só a questão cultural, mas a questão da sua genética. Uhum. Então, cada empresário aqui está trazendo o quê? Está implantando uma cultura. Nós acreditamos muito, nós falamos muito nessas questões culturais. Por quê? Qual é o papel de um empresário? O papel de um empresário é trazer harmonia na sociedade. Quando você começa a ver uma cidade, uma nação, uma província como um organismo vivo, porque é um organismo vivo, você consegue perceber que o desafio de cada empresário é trazer harmonia, trazer esperança e funcionalidade nos setores. Então, eu acredito que o empreendedor angolano, o empresário angolano, ele está no caminho certo. Na verdade, assim, eu não conheço todos, mas cada pessoa que eu tenho a oportunidade de ver, prova disso a quantidade de estrangeiros que estão na sua nação. Sim. Eu acredito, isso aí é uma coisa muito particular, tanto minha quanto da minha esposa, que Angola, o continente africano, é o ventre do mundo. Aqui existem riquezas e aqui tem uma atmosfera, porque a Bíblia fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Sim. Eu acredito que a sua nação há uma graça muito especial e, como já foi profetizado, eu acredito que nos próximos anos, não vai demorar, Angola vai ser um dos países mais famosos e relevantes do mundo. Se o profeta tivesse uma vara que pudesse, assim, num toque único, alterar 5 coisas em Angola que permitisse a entrada de prosperidade em abundância, o que faria? O que mudaria aqui? Em primeiro lugar, a primeira coisa é as pessoas se permitirem ao novo. Ao novo. Ok. O que é novo? O que eu percebo aqui em Angola? Muitas pessoas são privadas de acessar certas informações. Exemplo, vou falar uma coisa muito simples, muito básica. No cunho religioso, as pessoas elas têm dificuldade a ouvir uma mensagem que ela outrora não escutou. Então, muitas pessoas criam cercos invisíveis na mente das pessoas, aonde elas vão privar que uma outra pessoa que está debaixo do regimento dela possa acessar. Porque muitas sabem que uma vez que você escuta a sabedoria, a verdade, ela vai ser livre. Livre de uma cadeia de informações que pode aprisionar uma pessoa. Então, o que eu acredito? Eu acredito que quem não deve não teme. E a verdade e a sabedoria é luz. Então, todos precisam experimentar. Eu acredito que todas as pessoas precisam ser expostas a essas informações. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, as pessoas precisam ser identificadas e serem trabalhadas na sua singularidade. A partir do momento que o autoconhecimento ele tem que estar na vida de uma pessoa, mas para revelar o seu potencial. Não para que você venha dizer, eu fiz um curso de coach, eu fiz um mastermind. Não é assim que funciona. Eu quero saber, depois que você fez isso, o que você descobriu que te torna ainda mais singular? Olha a diferença. Porque nós temos que parar com essa ideia de grupo, de montante, porque na Bíblia até as tribos tinham característica. Eram 12. Uma se dividiu em 2 partes. Cada pessoa, ela faz parte de uma tribo. Então ela tem uma tribo, ela tem uma identidade, ela tem características muito peculiares. Então esse é o segundo ponto. Eu acredito que as pessoas precisam ter acesso às informações. Infelizmente nós sabemos como funciona, tanto no Brasil como Angola, no mundo. Algumas pessoas estão sendo roubadas na oportunidade de ouvir algo novo. Ok? Bom, primeiro ponto. As pessoas precisam ser atualizadas. A atualização é uma coisa que precisa acontecer na Angola. Aqui os angolanos eles precisam ter acesso a uma informação, e lembrando que o angolano ele não vai conseguir avançar se ele não entender que ele precisa honrar a nação. Só uma pessoa apaixonada por sua nação, ela vai batalhar com seu potencial. Outro detalhe, precisa se honrar as autoridades. Qual que é o problema? Eu vou dizer a situação do meu país. Hoje as pessoas estão em conflito político.
Precisamos entender que todas as autoridades foram constituídas por Deus. Então, a nação angolana precisa entender que o governo tem autoridade para trazer uma mudança, mas precisa caminhar de mão dadas com o povo. Sim. O povo precisa entender que desde o presidente e os ministros, foi Deus que colocou eles para apontar um destino. Então, se você... Por que existem os partidos políticos? Sempre um vai querer dizer que é melhor que o outro. Sim. Mas no fundo, a gente precisa analisar o que o povo ganha. O que o povo está ganhando? Então, uma dica. A nação angolana, os angolanos precisam olhar para os políticos, olhar para o governo com bons olhos. E não achar... Detalhe, também não podemos colocar toda a responsabilidade na política. Porque não funciona dessa forma. Por exemplo, nós somos empresários. Qual que é o meu papel como empresário? Meu papel como empresário é apoiar o governo, trazer soluções, porque como nós temos uma mentalidade empreendedora, uma mentalidade administrativa, nós sabemos que o governo, a política, opera muito forte na economia e nos negócios. Então nós precisamos dar suporte, nós precisamos ajudar e potencializar o governo, não importa qual partido político. Exemplo, todas as pessoas hoje em Angola que estão numa posição de governo, uma posição governamental, elas precisam do nosso apoio. Só que para que eu vou tentar me rebelar contra o governo? Isso é bobagem, isso é burrice, isso traz retardo, isso traz atraso. Então eu acredito que a nação angolana precisa entender que há muito potencial nesse lugar, há muita riqueza, quando eu digo material, riqueza em conhecimento, sabedoria, que as pessoas precisam agora fazer o quê? Nós vamos colocar todo esse potencial à disposição do governo, os empresários precisam entender isso, os professores, todos os setores que compõem uma sociedade. Ok. Quando se faz, vai acontecer agora o Mastermind, e há pessoas que durante 2 anos, têm estado a participar noutras aulas, já experimentado aqui por outros, não profetas, mas professores, coaches internacionais que passaram por Angola. Algumas pessoas foram defraudadas. De quem é a culpa? É da pessoa que não soube transmitir os conhecimentos, é da pessoa que não soube aprender os conhecimentos e aplicar na sua vida, ou efetivamente há gente que tem expectativas douradas, porque alguns temas são: aprenda a ser rico do dia para a noite. Nós já Vendedor de tivemos fumaça. aqui... Isso é vendedor de fumaça agora. Sim, Digital. aprenda a ser rico do dia para a noite. Aprenda a fazer a sua empresa render em menos de uma semana. E sala cheia, 300 pessoas, 600 pessoas, palestras com 5.000 pessoas. Já tivemos aqui casos disso. E depois, quando a gente faz o resumo, e depois de um ano vou entrevistando algumas pessoas que participaram dessas formações, resultado 0. O profeta falou que analisar uma pessoa, analisa os seus resultados. Por que será que a maioria das pessoas que aderem a este tipo de eventos não analisa os resultados? Por que é que as pessoas caem muito fácil na venda de fumaça? Porque geralmente as pessoas elas usam muito gatilhos mentais, técnicas de persuasão. Esse é um problema. E eles manipulam as pessoas. Por exemplo, o vendedor. O que é um vendedor? O vendedor é uma pessoa que manipula. Mas ela pode manipular para o bem ou para o mal. Como é que eu faço para não me deixar manipular, profeta? Primeiro ponto, você precisa entender o seguinte. Isso que essa pessoa está me oferecer, qual a transformação tangível vai me causar? Okay. Você tem que sempre fazer pergunta. Você vai perceber que muitas respostas que eu te dou, algumas eu te dei com uma outra pergunta. Sim, é verdade. Porque o judeu não fica botando ponto final e afirmando. Quem afirma muito é ignorante. Quem tem sabedoria faz pergunta e responde com outra pergunta para abrir a sua mente, para que você possa expandir sua consciência para receber mais sabedoria. Então toda pessoa fala, não, mas eu não concordo, ela está se colocando no lugar de Deus. E quando uma pessoa coloca um ponto final em vez de colocar uma interrogação, isso mostra que o coeficiente dessas pessoas é muito baixo. Como que eu posso saber e como que eu posso agir para não ser enganado? Muito simples. Me mostra qual é o meu mapa do sucesso. Você vai perceber, bem-vindo, que todo o tempo, tanto eu como a minha esposa, nós sempre respeitamos a singularidade, a identidade, todos os fatores pessoal. Então eu não trato o indivíduo como manada, como uma multidão. Por exemplo, se você que vai estar no Mastermind, você vai perceber que eu nunca
vou falar para você o que vai te levar a ter sucesso, que seja algo impossível. E você que está nos ouvindo, você que está em casa, saiba de algo. Quando você aprender a fragmentar as etapas, é só você colocar 100% em cada 24 horas. E você vai perceber que sucesso é uma receita de bolo. Qualquer um pode ter. Se nós, pessoas improváveis, conseguimos nos tornar o que nós estamos... O que na verdade isso aqui é só um processo. Tudo que vocês estão vendo não é o ponto final, pelo contrário, é o início de todas as coisas. Qualquer pessoa pode. E o angolano, a nação angolana, é uma nação que tem muita paixão pelo sucesso. Eles desejam muito. E tem um outro detalhe que a gente precisa ressaltar. A maior parte da população que é jovem. Vocês têm uma nação, uma das nações mais fortes do planeta. Porque o jovem tem a força, os mais velhos têm experiência. Vocês só precisam de experiência e sabedoria para se tornar uma potência a nível global. Mas agora quem vai dar essa experiência e sabedoria? Como é que vamos diferenciar sapiência como tal de ensinamentos armados para um propósito? Porque a maioria das pessoas está a receber aqui ensinamentos, mas quando é que vamos saber que efetivamente o que estamos a receber é fruto da sabedoria? Quando vocês começarem a receber uma sabedoria que ela não é bárbara nem grega, quando vocês abrirem a mente de vocês para receber um conhecimento hebraico, sabedoria hebraica. Até então vocês só recebem conhecimento de bárbaros que operam debaixo de uma mentalidade de medo, tirania e opressão. E uma mentalidade grega que vem falando para você de inteligência emocional, de não sei o que lá mais, do coach, essas práticas de PNL. Isso não vai funcionar o problema de vocês. Todas as nações necessitam uma mentalidade hebraica, que é uma mentalidade bíblica e não uma mentalidade religiosa. E quem pode fazer isso? As pessoas que já têm esse resultado. Por exemplo, nós estamos nessa nação para servir essa nação. Ok. Nós, tanto eu como minha esposa, não só a gente, mas nossos sócios, nossa equipe que está aqui, nós somos os primeiros a investir nesse lugar. E você não investe em nada que você não acredita. Consegue me entender? Sim. Não sei se faz sentido o que eu estou falando. Faz. Se eu não acredito, eu não para já perde a minha atenção. A outra minha questão está relacionada com... Nós hoje temos um número elevado de seitas religiosas e igrejas por tudo quanto é canto. E os mais velhos da terra reclamam que hoje temos mais acesso às igrejas e temos menos valores morais, menos valores éticos. Temos os jovens com mentalidades cada vez mais degradadas. O trabalho das igrejas está a ser mal feito? Bom, é muito sério falar tudo isso, mas como um reformador apostólico profético eu posso afirmar e dizer algo. Eu só critico o que eu sei transformar. Se eu criticar algo, eu conheço a receita para trazer a transformação. O problema é que, vou falar da minha nação. A minha nação... Mas isso pode ser aplicado para todas as áreas da vida, né? Sim. Eu só critico aquilo que eu posso transformar. Exatamente. Okay. Qualquer área da sua vida. Por exemplo, tem aspectos que você nunca vai me ouvir falar, porque eu não fui chamado para aquilo. Eu não fui chamado para mudar aquela situação. Então eu fico na minha. Eu sei que existe uma outra pessoa que é capaz de mudar. Por exemplo, dois aspectos que me deixam irritado e me faz chorar. Isso aponta meu propósito. O que me faz deixar irritado é a falta de sabedoria. Por quê? A única coisa que é capaz de destruir uma nação, uma pessoa, uma família é a ignorância. Voltando para o cunho religioso que você acaba de citar, a nação angolana, como a nação brasileira, é uma nação que no âmbito da religiosidade, do conhecimento, são praticamente analfabetos. Vocês vão ver pessoas acreditando em várias coisas, eles usam a Bíblia como manual, mas não sabem nem ler o manual. Se você lê o manual de forma errada, como que você vai poder acertar alguma coisa? Sim, a instalação corre de forma errada. Por exemplo, vamos dizer algo. Vamos usar o cristianismo como exemplo? Vamos usar a igreja cristã. Você sabe que a Constituição é a carta magna, sim, a partir do direito, do sistema jurídico. Sim. Eu vou te fazer uma pergunta. Se Jesus Cristo deixou uma igreja com uma Constituição, se você usa uma outra Constituição, essa igreja pode ter o parâmetro da igreja de Jesus Cristo, sim ou não? Não. Tá, então vamos lá. Posso fazer uma pergunta? Pode. Quem que era o pastor que andava com Jesus? Pastor que andava com Jesus? Com Jesus, eu quero o nome dele. Jesus andava com um pastor? Jesus andava com os discípulos. Mas quem era o pastor que andava com ele? Jesus era o pastor. Tá, mas ele tinha discípulos. Quem eram os pastores que andavam com ele? Pronto. Pedro. Pedro não era pastor, ele era pescador e um apóstolo.
Pastor. Eu quero o nome de um pastor. Pastor que andava... Pastor. É assim, eu conheço Conheço não. Eu sei quem são os discípulos que Jesus transformou, quem eram os homens que Jesus transformou em seus seguidores. Depois, em evangelistas. Agora, se tem lá um pastor, a Bíblia não fala disso. Perfeito. Então por que hoje você tem mais pastor na igreja do que apóstolos? Só estou te fazendo pensar, não estou afirmando nada. Só estou te fazendo pensar. E por que a Bíblia vai falar que os fundamentos da igreja é apostólico e profético, tendo Jesus como pedra angular? Efésios capítulo 2, versículo 20, você não vê esses fundamentos hoje. Segundo ponto, vou te mandar outra terceira pergunta. Quem disse que pastor tem que ser primeiro na igreja? 1 de Coríntios capítulo 12, versículo 28 diz que na igreja Deus colocou primeiramente apóstolo, segundo lugar profeta, terceiro lugar mestre. Aonde é que está o pastor aí? Lembrando que eu não estou isentando o ministério pastoral, ele existe, mas será que ele está na funcionalidade segundo a Constituição de Jesus Cristo? Porque a Bíblia fala em Efésios capítulo 4, versículo 11, que Jesus constituiu, e essa palavra constituiu vem de constituição, ele deixou uma constituição que não está sendo seguida, por isso que você vê esse caos gospel. Não foi a questão da interpretação, pastor, porque... pastor não, profeta, desculpa. Obrigado. Porque imagina comigo. As pessoas tentaram, no sentido figurado, passar a ideia de que o pastor é aquele que orienta o rebanho. Ok? Isso e é traição. Colocaram... É traição? Traição. Por quê? Tradução é traição. Sim. Jesus falava grego? Não. Ele falava o quê? Ele falava a língua antiga. Hebraico. Sim. E aramaico. O aramaico, ele é irmão do hebraico. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Na tradução é que se perde. Este é o problema. Esse é o problema. Sim. Então você precisa voltar às raízes, você precisa voltar ao original para entender de fato o que Jesus queria dizer. Por que muitas pessoas hoje são pobres? Porque elas acreditam que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas essa palavra, quando você vai em Israel, quando você chega em Jerusalém, você vai entender que de fato não tem nada a ver com o que uma instituição religiosa implantou a partir desses textos. São textos isolados que geram um pretexto para as pessoas não terem o seu potencial manifestado. Então, desenvolveu-se aí alguma coisa para nos manter aprisionados ao longo desses anos todos, é isso? Eu acredito em algo que não te liberta, te deixa cativo. Sim. Então como que você pode falar que é um cidadão dos céus se na hora que a gente olha para a vida das pessoas parece mais um presidiário das trevas? Então, o que é o conhecimento? Depende. Qual tipo de conhecimento você quer? Espiritual. É um espírito. Você sabia que Deus tem 7 espíritos? E esses 7 espíritos, eles têm que treinar cada pessoa que confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Você já reparou uma coisa, que na sua nação, vocês acreditam que de cunho religioso, quem tem conhecimento são os teólogos? Aí agora eu vou te fazer uma pergunta. Quando que você conheceu um teólogo bem-sucedido? Nunca. Eu não conheço nenhum teólogo bem-sucedido. Todos que eu conheço estão com a vida toda arrebentada. E eles vomitam sua teologia para tentar esconder suas debilidades. No princípio da nossa conversa, profeta, falamos de algo que até o momento continua a zumbir com muito barulho na minha mente, que é... Isso é bom. Sim, eu já existia antes de ter nascido. Efésios capítulo 1 diz que Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Preste atenção. Você foi criado dentro de Deus, então você é um espírito, porque Deus é espírito. Sim. Agora, você nasceu para o cumprimento de um propósito. Esse propósito está dentro do seu espírito. Então, antes de Deus formar o mundo, você já existia na eternidade. Mas o próprio livro sagrado diz que porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas isso teve uma solução. A solução foi quando o último Adão veio e devolveu de volta o que se perdeu. Então hoje você pode voltar ao plano original. Isso agora é fantástico, mas eu preciso entender isso. Traduz em miúdos para mim. O
primeiro Adão, nosso primeiro pai biológico, seu primeiro pai não era o que você tem. Sim. Seu primeiro pai biológico foi Adão. Ok. Adão significa também humanidade em hebraico. Sim. A palavra sangue vem do nome Adão e de Adão vem DNA. O que acontece? Esse primeiro Adão, que é o nosso pai, ele, através de um fruto, todos nós conhecemos isso, permitiu que a morte, o mal entrasse na humanidade. Só que Jesus Cristo, ele veio solucionar, ele veio trazer de volta e recuperar o que se perdeu. A teologia equivocada e a teologia deturpada religiosa acredita que o que se perdeu foi as almas. Sim. Não, mas isso é uma mentira. As pessoas pregam um evangelho muito devagar, no sentido de que eu vou te fazer mais uma pergunta e vou te fazer pensar. Se o mais importante na sua vida fosse a salvação, por que na hora que você levanta a mão e entrega a vida para Jesus, por que você não morre na mesma hora e vai para o céu? Porque há um tempo. Hã? Há um tempo para tudo. Não, mas não é o mais importante? A salvação? É. Sim. Não é o mais importante? A salvação não é o mais importante. Não, e vai que é soar mais como heresia. Para quem está me ouvindo, se for o religioso que está me ouvindo agora, fica até endemoniado. O que é mais importante? Vou te explicar. A salvação é uma porta de entrada para você acessar o reino. Sabia que Jesus nunca pregou salvação? Jesus pregava o quê? O reino de Deus. O evangelho do reino. Só que o evangelho do reino tem essa esfera, essa dimensão da salvação. Porque é a salvação, aí que está o detalhe. Você sabe o significado da palavra salvação? Eu sei, a salvação é individual, certo? Tá, mas você sabe o significado dessa palavra? É conseguir ter o acesso para transcender Não. o reino. Não. A palavra salvação significa curado, liberto e salvo. Jesus não pagou um alto preço por você e eu? Sim. Sabe o que significa isso? Que existia uma dívida pela humanidade que ninguém era capaz de pagar. O sangue de Jesus, que tem um alto valor, incalculável, foi a única moeda para poder pagar uma dívida e tirar você e eu do mercado. Olha para você ver. Por isso que a Bíblia fala que adianta o homem ganhar o mundo e perder sua alma? Porque a sua alma, para Jesus, vale mais do que qualquer coisa. Só que a palavra salvação, ela tem dimensões. Uma pessoa curada, ela pode ser salva? Curada? É. Pode. Agora, uma pessoa enferma. Também pode. Presta atenção. Se a palavra salvação em si significa curado, liberto e salvo, então significa que uma pessoa que está enferma, será que ela está salva? Só estou te fazendo pensar. Não estou afirmando nada. Ah, não pode. E uma pessoa que precisa de libertação? Também não. Agora, você já viu falar que no céu tem pobreza? Não. Então uma pessoa pobre é liberta? Não, não é. Mas isso aí me traz outras perguntas também. Que bom que tem outras perguntas. Esse é o Significa propósito. dizer que os pobres não herdarão o reino dos céus, é isso? Aí você deve estar pensando no Lázaro pobre, né? Não é isso? Não. Só que para você que está me assistindo, está nos ouvindo aí, talvez você é um religioso que está aí do outro lado aí, preste atenção. Quando o pobre e o rico morreu, eles foram para o seio de Abraão. Jesus não tinha subido aos céus e aberto os céus. Eles tinham que ficar no seio de Abraão, que era um lugar que ainda não era. Mas aí, profeta, vai aparecer aquele que vai dizer: ah, eu não acredito em Deus, mas sou bem sucedido nas minhas empresas. Não. Ele não acredita em Deus e está prosperando em uma área, e está tendo sucesso em uma área. Sucesso é só você cumprir os princípios. Tem pessoas que não acreditam em Deus e conseguem ter avanço. Agora eu quero saber se essa pessoa que você está falando que tem sucesso, que não acredita em Deus, é um modelo para a sociedade. Um modelo a ser seguido. É muito básico, bem-vindo. É uma regra básica. A pessoa que você julga ter sucesso, ela é um modelo para você em todas as áreas? Vê como é que ela trata os pais dela. Vê como é que ela trata a esposa dela, ou trata o marido, os seus amigos. Entra na vida dela, passa 24 horas com ela e vê se é o modelo que você quer. O problema é que o mundo vive necessitado. E quando você é uma pessoa que caminha debaixo da sua necessidade, você não caminha debaixo de propósito. É por isso que hoje a sociedade acredita que uma pessoa que é rica é uma pessoa bem-sucedida. Isso não tem nada a ver com sucesso. Porque sucesso é você ser próspero em todas as áreas da sua vida e aí sim você descobre a felicidade.
Que maravilha. Bem, o nosso tempo não permite muito mais, mas antes mesmo dos agradecimentos, e porque no dia 29 vamos estar todos juntos, qual é a recomendação final que deixam ambos para todos aqueles que estejam muito interessados e que expectativas é que elas podem guardar deste dia? Em primeiro lugar, eu quero pedir perdão para todas as pessoas que foram enganadas, por as pessoas que dizem ser coaches, mentores, e eu me coloco aqui no lugar dessas pessoas e eu quero pedir perdão no lugar de todas elas, mesmo conhecendo ou não conhecendo, para a sua nação. Eu quero pedir perdão se cada um de vocês tiver algum tipo de prejuízo. Em segundo lugar, eu quero dizer para as pessoas o seguinte: o que é falso, o que é falsificado, vem para respaldar e dizer que existe o verdadeiro. E peço que essas pessoas possam dar mais uma chance para elas mesmas. Não é para a gente, porque não se trata disso. Mas a gente precisa entender. Eu não conheço muito sobre as suas moedas, a moeda de vocês. Você conhece sobre o euro, não conhece? Sim, sim, sim. Você já viu uma nota de 700 euros? Não. Por quê? Mas eu já vi uma de 500. Não, uma de 700. Não, isso eu nunca vi. Por que não existe? Pode ser baseado nas políticas monetárias daquele país. Não. Você nunca vai ver uma nota de 700 euros. Principalmente você nunca vai ver uma falsificada, porque não existe uma verdadeira. Então, para o ouvinte que está nos ouvindo, toda pessoa que enganou você, que falsificou algo, é a maior prova que existe o verdadeiro. É porque o verdadeiro ainda não chegou nelas. Gostei dessa analogia. Muito forte. Muito forte. Profeta Joyce, eu vou ficar com esse exemplo aí, né? Uau. Só o que é verdadeiro é falsificado. Exato. Okay. Então, eu quero falar mais para as mulheres, né? E eu tenho trabalhado com as mulheres angolanas já tem um bom tempo, né? E quero dizer para você, mulher, que está me ouvindo agora, que tem buscado, né, essa resposta para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua família, para a sua vida financeira, até mesmo para você, mulher, que quer ser feliz. E a mulher que quer ser amada, que quer descobrir, né, esse amor, se ainda ela é capaz de ser amada. E eu quero dizer para você que sim, né? Você que busca realmente trazer uma mudança, trazer uma transformação, então não deixe de essa oportunidade de conhecer e deixar o seu coração aberto para entrar nesse novo tempo, como mulher, como mãe, como empresária, como filha também, porque muitas angolanas também não tiveram os pais por perto, né? Então passaram muita dificuldade. Então se permita ser curada, ser cuidada, ser amada. Então a gente está aqui como um casal também, né? Como um homem e uma mulher que passou por processos muito difíceis, né? Tivemos também que sermos curados, tratados para chegar onde a gente chegou. Então, eu quero dizer para essas mulheres que hoje há uma esperança, que tudo é possível na vida dela hoje. Dela encontrar um companheiro, dela encontrar o seu propósito e a sua identidade feminina. Bem, família boa, eu vou aproveitar e me despedir aqui para esta edição do Café. Atenção, fiquem ligados às nossas páginas nas redes sociais. Nós continuamos com uma cobertura total de toda a estada do casal aqui em Angola. Eles vão estar também noutros órgãos de informação. Vocês vão ser atualizados através das páginas digitais, nas redes sociais, tanto do profeta Wendel Medina e também da profeta Joyce Medina. Só quero agradecer o vosso contributo aí do outro lado. As condições climatéricas pregaram-nos uma partida. Não conseguimos interagir de forma muito direta com os nossos ouvintes e telespectadores, mas ainda assim agradecemos o carinho da vossa audiência. Muito obrigado pela vossa presença no Café da Manhã e muito obrigado pela partilha do conhecimento. Nós que agradecemos, bem-vindo à oportunidade. Nós gostamos muito de estar aqui com vocês. E sábado eu vou estar na fila da frente. Hein? Deve. Vai ser o nosso convidado especial. Obrigado. Estamos juntos. Chocolate com café, no café com BV. Histórias de vida, muitos sonhos, planos, finanças, saúde, celebridades, anonimato, todo mundo pode